E eu lhe diria, secretário, que eu também quero conversar com um ator que está gestor, né? Vossa Senhoria colocou aqui que sustenta a sua família, sustentou por 25 anos como ator. É exatamente com este que eu quero conversar, né? Que reconhece a importância da arte, que reconhece também que o prazo da lei para os gestores foi curto de transferência desses recursos, que reconhece a competência desses gestores estaduais e municipais, não só na adesão, mas no desenvolvimento da lei, né? Que reconhece a dedicação desses gestores e do cumprimento da lei, que reconhece a adesão imensa do país, são 4.176 municípios, todos os estados do Distrito Federal, né? E é com este ator que hoje se coloca absolutamente identificado com esses que têm a arte como ofício, que sobrevivem dela, que eu quero conversar, né? E é exatamente aí que eu quero me apegar e dizer o seguinte: eu acabo de receber aqui o boletim último da Fiocruz, que mostra para nós a curva ascendente de casos, de perspectiva de casos de contaminação e de óbitos, e também todas as notícias e de indicação de aumento das restrições, restrição de fluxo de pessoas, de circulação nas cidades e o colapso de todo o sistema de saúde. Diante disso, nós sabemos o impacto sobre as atividades culturais em todo o país, né? E a necessidade, de fato, de que essa restrição aumente para que as pessoas não morram. E é diante disso, secretário, que eu quero dizer o seguinte: nós sabemos o quanto nós temos que fazer para que as mulheres e homens que têm a arte como ofício, como o senhor, possam ser socorridos, e, ao mesmo tempo, como a arte como ofício é fundamental para incidir para que a economia depois possa voltar, porque a arte e a cultura têm um peso no PIB das cidades e do Brasil, e como elas incidem para a recuperação dos valores da civilização, porque nós ainda não sabemos das consequências dessa pandemia na vida, no ser humano. Nós ainda não temos a dimensão do que vai ocorrer e como a cultura é decisiva para reconstruir a convivência no plano urbano, no campo e nas cidades, nos seus rincões mais profundos. Nós sabemos da importância da cultura nisso. Quando, e eu pediria mais um minuto, deputada Alice, quando nós fizemos a Lei Aldir Blanc, Vossa Senhoria ainda não estava na secretaria, chegou em junho. Essa lei foi aprovada em maio e 4 de junho no Senado. Nós construímos essa lei a partir do Congresso Nacional. E quando essa lei foi construída, num processo belíssimo de debate coletivo no Brasil inteiro, nós a fizemos com todo cuidado, com critérios muito cuidadosos, e a partir dela nós fortalecemos o Sistema Nacional de Cultura e nós construímos um processo que permitiu uma celeridade enorme pela plataforma Mais Brasil. Nós permitimos que nacionalmente fosse reconstruído um cadastro que não tinha. Nós fizemos um cruzamento com a DataPrev, que a gente não deve mais perder, porque foi importante esse cruzamento com o DataPrev. E nós permitimos um processo célere de construção de um diálogo nacional dos estados e dos municípios com a sociedade novamente, uma reconstrução organizativa que nunca mais vai acabar. Esse processo começou, deputada Alice, e ele vai ter um legado muito perene, muito permanente. Esse processo não acaba mais, fortaleceu uma organização nacional muito grande. A perenização que o senhor Turino já propõe há algum tempo, falta apenas um artigo, deputada Alice, para eu concluir a minuta dessa lei de perenização, que é exatamente o critério de redistribuição mais arrumado. E eu vou mostrar, vou apresentar à comissão essa proposta, que eu acho que a comissão toda pode debater. Eu acho que agora, secretário, tem uma questão que eu quero lhe colocar. Ontem, o orçamento do país para 2021 foi aprovado, a oposição votou contra. Sabe por quê? Porque o seu orçamento discricionário ficou em 23 milhões para o país. Nós votamos contra isso. O orçamento da saúde, da educação, da ciência ficou muito rebaixado. A oposição votou contra, porque nós queríamos que o seu orçamento fosse muito maior. E se esse dinheiro que já está nos estados e municípios retornar, não vai retornar para a sua mão, vai retornar para o Caixa Único do Tesouro. A cultura ficará sem dinheiro. O único dinheiro existente hoje é o que já está nos estados e municípios, que está próximo de 700 milhões. Então, a cultura, ou a Secretaria de Cultura, tem hoje que se aliar, se juntar com os estados e municípios para desenvolver os projetos de 2021.
Eu fui secretário de Cultura do Rio de Janeiro e tudo que eu fiz foi aprender, foi beber na sabedoria da sociedade e dos outros gestores para fazer a cultura acontecer. E é isso que o secretário tem que fazer hoje. Se junte com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais, que têm uma imensa experiência, que o senhor, que eu saiba, é a primeira vez que é gestor, se junte com os secretários estaduais e municipais e faça a cultura ser potencializada no Brasil. Neste momento, com as dificuldades de uma pandemia, onde o desespero, o medo e a esperança estão misturadas. Mas é preciso que esse dinheiro fique onde ele já está para desenvolver a cultura brasileira. Esse é o seu papel nesse momento, ajudar dentro do governo. E aí eu lhe peço, faço um apelo, secretário, se isso é possível. Ajude na base do governo, no Congresso, a partir das conversas internas dentro do governo, para que a medida provisória possa ser modificada. Ela ainda será votada certamente em maio ou em abril, é o que nós estamos tentando, para que seja modificada. E essa é a pergunta que eu lhe faço, se dentro do compromisso que está sendo estabelecido neste momento, aqui nesta reunião, nessa audiência, se o senhor pode nos ajudar, junto do governo e junto dos líderes da base do governo, para que essa medida provisória seja modificada na sua votação e que a gente consiga fazer valer a liberação desses recursos que estão retidos nas contas, que esse será o nosso esforço. Entenda que das 4.176 prefeituras, a grande maioria desses prefeitos são da base do governo, não são da oposição e não são da esquerda, são da base do governo, a grande maioria desses prefeitos. E, por fim, secretário, dizer que nós estamos aguardando o momento de poder rediscutir o Plano Nacional de Cultura e que nós possamos, nesta comissão, tem várias audiências pedidas, discutir a Lei Rouanet e discutir a Lei do Audiovisual. Tudo que nós queremos nesse momento, secretário, é liberar o dinheiro para a cultura ser potencializada nos belíssimos milhares de projetos que já estão na rua e que a gente possa ter em 2021 esse recurso para que a gente consiga não só fazer sobreviver e viver as fazedoras e fazedores de cultura, que não só os que estão no palco, mas os que estão atrás dele, e que a gente possa rediscutir a perenização da lei num formato semelhante, mas com a sua participação. A sua secretaria elaborou algumas portarias, e eu quero falar sobre uma delas, que é a portaria 124, que eu considero grave, que induz o fomento de atividades culturais desde que aglomerem em estados onde há medidas de restrição. Então, eu gostaria de saber, a 124, da possibilidade da revogação dessa portaria. Se eu explicasse a portaria, da possibilidade da revogação na medida do agravamento da pandemia. Então, essa é uma questão, a 124. E a segunda, se no decreto de prestação de contas ele pode ultrapassar dezembro, porque se eu posso executar até dezembro, a prestação de contas deveria ser para além de dezembro. Isso é importante. Ela pode, deputada. Ela pode, sim, senhora. Isso já está programado no nosso texto. Pode, sim. Então, essa é a pergunta. Porque obrigada, Jandira. Não pode ser na data da execução. Isso, não pode isso já é, deputada. Para 2022. Essa é a pergunta que o senhor pode responder depois. Muito obrigada.